Vamos falar sobre percentual de gordura do corpo e saúde. Para medir o percentual de gordura do corpo, nós temos alguns métodos, mas os mais usados é aquele aparelhinho que você pinça a pele e tem as tabelinhas lá para você cumprir, e o outro é o aparelho de bioimpedância, que você segura um bastão, ele passa uma corrente, você não sente ela pelo corpo, ele calcula os percentuais aí para você. E eu vejo as pessoas valorizando muito a magreza, né? Esses dias mesmo alguém falou para mim assim, eu tinha na bioimpedância 22% de gordura. Hoje eu tenho 11 e eu vou chegar a 10. Com uma coisa boa, porque a gente entende que magreza contrapõe a obesidade. Obesidade mórbida, todo mundo sabe que dá muita facilidade. Primeiro arrebenta o joelho, ainda dá pressão alta, diabetes, a coluna não aguenta, né? O índice, né? A idade média de falecer, né? O tempo médio de vida é bem menor das pessoas obesas mórbidas do que a média das pessoas de forma geral. Então, a obesidade mórbida é considerado uma doença, algo que precisa de tratamento. E tem gente que acaba acreditando que a magreza é o outro lado e isso é muito bom. Eu resolvi então fazer um alerta, né, para o pessoal da estética de que não é bem assim, né? E o assunto que eu estou falando, ele tem a ver com os hormônios. Acho que todo mundo sabe que o ciclo normal da mulher, desde que ela fez a menarca dela até ela entrar na menopausa, a gente sabe que durante a menstruação, ao ovular e ao menstruar, o organismo dela libera um estrogênio no sangue, chamado estradiol. É um hormônio muito importante para o metabolismo feminino. Acho que isso é mais ou menos senso comum. A gente sabe também que quando o hormônio está em baixa, ou seja, antes da menstruação descer e antes da ovulação, a perda, né, o fato do estradiol estar em a taxa baixa, o corpo produz um outro hormônio, que é o folículo estimulante, especialmente antes da menstruação, que o folículo estimulante alcança uma taxa maior. O folículo estimulante ou luteinizante é aquele que é responsável pela TPM, né? Como ele é estimulante, ele deixa a mulher muito sensível. É o que caracteriza justamente a TPM. Aí, saindo o estrogênio, né, o estradiol, quando ela menstrua, regula de novo o organismo dela, ela volta para um plano melhor, né, ela fica menos sensível. Agora, e também todo mundo sabe que chega uma hora que ela começa a parar né, ela vai parar de ovular e consequentemente de menstruar. Bom, se ela parou de menstruar, de ovular, obviamente o estradiol vai baixando. O corpo reage jogando folículo estimulante. O folículo estimulante, além de deixar ela sensível, aumenta o metabolismo dela e ela acaba tendo um aumento metabólico, que a gente chama de todo mundo chama de fogacho, né? Aqueles calores do climatério, né? Da época de passar da ovulação para a menopausa. Esse aumento metabólico, né, esse calor, isso faz uma atividade celular alta. Isso dá ácido graxo, resíduo do metabólico alto, e isso usa muito o tal do colágeno ou cálcio dos ossos para poder manter o pH. Então, assim, o corpo com excesso metabólico, ele tem que tirar algum colágeno, né, algum cálcio de algum lugar, reagir, fazer um sal e manter, né, acabar a sensação de fogacho. Então, o climatério é uma fase que a mulher tem uma perda muito alta de cálcio. Sobre a perda de cálcio, né, vamos pensar sobre o ganho de massa óssea. Né? O bebê nasce com uma densidade óssea. Essa densidade vai aumentando. 18, 20 anos, há um pico, né, há uma curva ascendente. Cada vez mais duro o osso. Dos 18, 20, 30, a 30, 40, ganha menos cálcio, mas continua ganhando cálcio. Então, entre 30 e 40, geralmente 30 a 35 mulheres, 35 a 40 homens, a gente está ganhando massa óssea e depois começa a perder, na faixa de 1% ao ano. Pois é, no fogacho, durante esse climatério, uma mulher pode chegar a uma perda de 6% de massa óssea.
O fogacho, como eu disse, é um aumento metabólico para manter o pH do sangue constante. A gente pode, mecanismo de tamponagem, para quem quiser estudar, a gente perde cálcio ali. Outra característica do climatério é que a temperatura média da mulher aumenta, na faixa de 4 ou 6 décimos de grau. Então, uma coisa típica, muita mulher comenta depois que alcançou a menopausa, é que ela nunca mais ficou resfriada. Essa observação várias mulheres já fizeram para mim. E por quê? O aumento metabólico aumenta também o sistema imunológico, a reação contra uma virose, por exemplo. Então ela fica mais imune a viroses quando ela chega na menopausa, certo? E esse aumento metabólico, meio grau, faz com que o organismo feminino, gente, é isso que quase ninguém divulga e eu quero que vocês tomem consciência, pesquisem se quiser conferir e divulguem. O quê? Ao alcançar a menopausa e uma temperatura meio grau acima da temperatura que ela tinha antes, a mulher passa a queimar a própria gordura, a gordura corporal. Ao queimar a gordura corporal, ela libera um hormônio chamado estrona, que é um estradiol, de segunda categoria, não é tão bom quanto o estradiol, mas é do grupo estrogênio, né? E isso regula o resto de vida dela. Ou seja, a mulher chegou na menopausa, ela começa a queimar a própria gordura para liberar um hormônio, estrona. E aí? E aí, quando a mulher não tem gordura? A gordura que a mulher queima chama-se peito e celulite, principalmente esses dois. Então a gente sabe que com a idade, o peito some, né? Se observa em vários idosos, só tem um mamilo. A celulite também vai sumindo, né? Fica mais a flacidez aparecendo. Então, vamos lá. Outra pesquisa que vocês podem fazer é os quadros clínicos, né, os grupos de risco da osteoporose. São 8 grupos de risco da osteoporose. A obesidade mórbida é um dos quadros de risco. E tem mais 2 que interessam. A mulher maratonista, até já fiz um vídeo falando disso, e a mulher frágil e magra. Por quê? Tanto a mulher maratonista quanto a mulher frágil e magra, esses 2 quadros, não tem gordura. Se não tem gordura, o climatério vai durar mais tempo, mais trabalho, né, para poder equilibrar esse pH. Não vai ter a condição de estrona para poder regular o organismo, vai acabar queimando mesmo e consumindo mais cálcio. Certo? Então o que acontece? Mulher magra, aquela que está se orgulhando de ter a bioimpedância deu 10 ou 11%, ela está no grupo de risco da osteoporose. E isso não é considerado saudável, né? Eu sei que as mulheres têm um ódio danado da tal da celulite, quase todas surtam quando a gente fala celulite. Mas, para quem tem, então eu vou dizer assim, olha, mantém. Mantém por quê? Essa mesma celulite que hoje o jovem reclama, a jovem reclama, é justamente a celulite que vai te proteger de uma osteoporose na terceira idade, né? Então, essa mania de querer ter uma baixa taxa de gordura no sangue, uma baixa taxa de gordura no organismo, né? O sangue, claro, tem que ter o colesterol sob controle. Mas no organismo ter baixo colesterol, baixa gordura, não é indicado, não é saudável e não é motivo de se orgulhar, não. Fica a dica.